Não tem jeito, o Botafogo fez de tudo, mas parece que não vai conseguir segurar o Luiz Henrique. O atacante que foi contratado como uma das grandes apostas do clube e em pouco tempo se tornou ídolo no Glorioso, já deixou claro que ele não quer continuar no Rio de Janeiro. O John Textor e outros diretores do Botafogo fizeram de tudo para segurar o atacante e usaram todos os meios possíveis para convencer o jogador, mas ele está decidido a sair e pode acabar escolhendo um dos piores destinos possíveis para sua carreira. Segundo informações, o Botafogo tem negociações com um clube da Europa que pode pagar mais de 25 milhões de euros para contratar o jogador. Mas se o Luiz Henrique realmente aceitar jogar por esse clube deixando o Botafogo, pode ser uma das maiores burrices da história do futebol. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe que clube é esse e por que é que o Luiz Henrique quer tanto assim deixar o Botafogo? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo e tenho certeza que você vai ficar ensandecido. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Segundo o jornalista André Hernan, do UOL Sport, o Zenit da Rússia entrou firme na negociação e apresentou uma proposta na casa de 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, pelo atacante Luiz Henrique, craque do Botafogo, campeão da Libertadores, rei da América, jogador de seleção brasileira. E não é só rumor não, tá? O PVC confirmou que o John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, reconheceu que as conversas com o clube russo estão avançadas e sim, o negócio pode sair. Todo torcedor já sabia que quando o Luiz Henrique chegou no Botafogo, a ideia era que ele tivesse uma passagem pelo Glorioso. A intenção dele era voltar para o futebol europeu. E tudo bem pela forma que ele fez. Ele veio aqui, jogou muita bola, foi campeão e voltar para a Europa já era esperado. Mas é a forma que isso está acontecendo que não tá tão legal. O Luiz Henrique tá fazendo um esforço sobre-humano para sair do Glorioso. Contratado do Betis lá em fevereiro de 2024 por 20 milhões de euros, o atacante se destacou, se adaptou muito bem, conseguiu um patamar que ele nunca teve na carreira, de ser protagonista, de jogar na seleção brasileira principal. Mas agora ele já deixou claro que ele não quer ficar aqui no Brasil, quer jogar fora tudo isso que ele conquistou. O jogador sequer tem treinado com o grupo principal do Botafogo e tá aguardando só o desfecho das negociações para ele voltar para o futebol europeu. Inicialmente, até parecia que tinha uma coisa por contrato, que ele ia direto pro Lyon, que também pertence ao grupo Eagle, que é do John Textor e tudo mais, mas a coisa não tá tão fácil assim pelos problemas que o Lyon tá enfrentando. O clube vem sofrendo uma pressão enorme da Federação Francesa, que tá investigando muito bem as transações do Lyon e de todo o grupo Eagle do John Textor. O clube inclusive tá enfrentando um transfer ban e quase não conseguiu registrar o Almada. Ainda tenta dar um jeito de registrar o Luiz Henrique, mas a situação não é tão fácil e por isso, se aparecer uma proposta como a do Zenit ou de outro clube, é óbvio que o John Textor vai negociar o jogador, porque havia dado a sua palavra ao atleta que ele poderia voltar para o futebol europeu depois dessa passagem no Botafogo. E enquanto outros clubes da Europa, incluindo times da Premier League e a Fiorentina, já demonstraram interesse, mas não apresentaram uma proposta oficial, o Zenit está liderando a corrida e pode levar o jogador do Glorioso. E aí a gente pode lembrar que o Arthur, lembra dele? Bragantino, Palmeiras, seleção brasileira, foi pro Zenit, não se adaptou muito bem, pode estar voltando pro futebol brasileiro. Existe uma conversa do Atlético Mineiro para contratar o jogador, por isso o Zenit já tá tentando ali, pensando numa reposição. E cara, contratar o rei da América, um cara de seleção brasileira, pô, é um número pro Zenit, né? Mas se pro Zenit a negociação é boa, pro Luiz Henrique não faz sentido. E a coisa fica completamente maluca quando a gente lembra que tá falando de um jogador que hoje já joga numa vitrine gigante. É um jogador de seleção brasileira, pode tranquilamente jogar a próxima Copa do Mundo. Mas não, ele prefere um destino como a Rússia, porque se as negociações estão acontecendo com o Botafogo, o Luiz Henrique tem total ciência disso. E bato o pé dizendo, ninguém vai mudar minha ideia. Não faz sentido. Isso
esportivamente e a longo prazo nem financeiramente vale a pena, cara. Ir pra Rússia no atual momento é uma loucura para um jogador do potencial, do tamanho do Luiz Henrique. O país está enfrentando diversas sanções internacionais, está isolado do mundo do futebol e não pode participar das principais competições na Europa, como a Champions League e a Europa League, e o que significa, é claro, que o Luiz Henrique, um jogador jovem, com potencial para vestir a camisa da seleção brasileira, não só em uma, mas em até mais Copas do Mundo, vai abrir mão de tudo isso, uma vitrine gigantesca que é o Botafogo, sem disputar competições de alto nível. Se fosse para a Europa, para outra liga, para jogar Champions League, e tudo bem, faria sentido. Ele continuaria jogando e chamando a atenção de grandes clubes e até mesmo podia continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Mas não, o cara prefere ir para a Rússia. Não faz sentido algum, porque além de não participar de competições europeias, vamos lembrar que o campeonato russo é fraquíssimo, tá atrás das ligas como Inglaterra, Espanha e até mesmo a da França, que muita gente questiona, tá bem na frente da liga russa. E pode até ser que agora para ele isso vai ser uma resposta financeira muito boa. Não duvido que o Zenit tenha colocado um bolo de dinheiro na mesa na frente do Luiz Henrique. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, cara. A longo prazo, isso não vai ser tão rentável assim. E esportivamente, cara, não faz sentido. E quando eu digo a longo prazo não é tão vantajoso financeiramente, é porque seguindo no Botafogo, disputando o Super Mundial de Clubes, ele pode ir para um outro clube da Premier League ou da Espanha, ganhando quase a mesma coisa que ele ia ganhar na Rússia, ou dependendo do clube, até mais. Vai jogar numa liga fraca que ninguém assiste e, cara, não é exagero dizer que ele pode acabar esquecido. Isso já aconteceu com outros jogadores brasileiros que optaram por seguir esse caminho, sabe, de mercados menos expressivos e aí abriram mão da seleção brasileira e de muito mais visibilidade. Pergunta para os caras que foram se esconder na China ou na Arábia Saudita. Esquece seleção, esquece outros clubes grandes na Europa. E outra coisa, tá? Lá na Rússia, se ele ficar insatisfeito, não vai pensando que é igual aqui no Botafogo, eu quero sair e vai sair, pronto, que o John Textor vai negociar. Bom, o Claudinho e o Wendel estão há anos falando que querem sair de lá e os caras acabam renovando, os russos vão dando mais dinheiro, mas enfim, os caras estão completamente esquecidos. Claudinho, seleção brasileira, nunca mais viu, velho. Outro caso interessante é que o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, falou sobre essa situação do Luiz Henrique numa entrevista para o Resenha Alvinegra e, segundo o ex-presidente, o Jefinho, companheiro de equipe do Luiz Henrique, tentou de tudo para convencer o atacante a permanecer no clube. Ele disse o seguinte: o Jefinho tentou convencer ele de tudo quanto é forma, levou ele a todos os pagodes, levou ele pro mau caminho o tempo todo, mas o Luiz Henrique continua falando que tem que ir embora. E nota que o Montenegro disse que o Luiz Henrique disse que tem que ir embora, não é que quer ir embora, tem que ir embora. E aí monta um ponto de interrogação gigantesco. E apesar dessa tentativa do Jefinho para convencer o Luiz Henrique a seguir no Rio de Janeiro, o Montenegro admitiu que o jogador tá decidido. Ele continuou: o Luiz Henrique, talvez até por problemas particulares, não sei, quer ir para a Europa de qualquer jeito, não quer ficar no Rio. E aí essa fala do ex-presidente mostra que, claro, nos bastidores, o Luiz Henrique realmente passou por umas situações que não foram muito agradáveis. Não que isso seja culpa do Botafogo, da torcida, foram mais problemas que acontecem mesmo. Na vida é isso, né, velho? Tem problemas. No meio do ano, por exemplo, às vésperas de um jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, ele foi vítima de uma tentativa de extorsão. Um sujeito apareceu cobrando 40 mil para não vazar umas supostas imagens íntimas do jogador. É bizarro. E é claro que ele levou o caso para a polícia e as investigações começaram, mas a coisa toda não terminou. Na verdade, só piorou, porque às vésperas da final da Libertadores, ele estava lá focado para jogar contra o Atlético Mineiro e apareceu uma outra pessoa tentando extorquir ele. E dessa vez era uma prima da ex-mulher do jogador pedindo 20 mil para não divulgar mais vídeos pessoais. Imagina a cabeça do Luiz Henrique nessa hora. Ele chamou a polícia de novo e a mulher foi presa em flagrante. A gente tem que lembrar também que o Luiz Henrique ainda teve o seu nome citado no envolvimento ali do caso do Paquetá. Apareceram reportagens dizendo que o tio do Paquetá acabou fazendo um depósito de dinheiro na conta do Luiz Henrique. E com tudo isso rolando, ainda teve a questão do divórcio dele. E talvez tudo isso que a gente está falando aqui possam parecer pequenas coisas isoladas, mas quando você vai colocando tudo isso junto e ainda vê que mesmo com isso o cara jogou um bolão,
pode ser que ele queira um pouco de sossego, queira vazar do Brasil, mas não tenho certeza se os problemas não vão seguir o jogador. Quero deixar claro que nesse ponto eu dei mais opinião em cima dos fatos do que propriamente dando ali uma sentença, né? O que eu tô dizendo aqui é especulação, tô cravando nada, não tô dizendo que isso é por isso que ele quer sair, ou é isso que tá atrapalhando o Luiz Henrique, nada disso. É só o que a gente pode deduzir baseado no que é conhecimento público, certo? O que eu posso cravar definitivamente é que ir pro Zenit agora é loucura, é esquecer seleção brasileira, reconhecimento, e não é um dinheiro que ele não possa ganhar em outros clubes em mercados melhores, como a Premier League ou a Série A, ou jogando de repente, sei lá, em algum clube da Espanha. Talvez, se ele ficasse agora e esperasse até o meio do ano, depois do Super Mundial de Clubes, propostas melhores viriam com o começo da próxima temporada na Europa. E quem sabe, ele até teria um destino melhor para jogar na próxima temporada. Lembrando que ele não ficaria para jogar num clube qualquer. Ele não tá jogando no Rodrigópolis, num time de várzea, não é isso, irmão. A gente tá falando aqui do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores da América. Então, é completa loucura isso, e eu acho que se ele for, vai quebrar a cara e vai... Mas essa é a minha opinião e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você acha que o Luiz Henrique tem mercado em ligas melhores? Não daria pra ele ir pra um clube da Premier League, da Fiorentina, dar uma segurada até o meio do ano, depois do Super Mundial ele ir embora? O que você acha, torcedor? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Cara, sabe um jogador que saiu do Botafogo e se arrependeu com certeza porque sumiu da seleção? E olha que nem foi pro Zenit da Rússia? Foi esse aqui, tá? Clica aqui que eu te conto essa história e cara, o cara tá jogando muito, mas foi esquecido pela seleção.